Boa tarde a todos e a todas. Vamos iniciar aqui o nosso debate. Vamos tratar aqui da gestão de planos CDs. Queria convidar aqui os nossos palestrantes. Inicialmente queria convidar o Álvaro Desidério. O Álvaro é formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Economia e Finanças. Atualmente é membro do Comitê de Investimentos da Fundação Celos de Previdência Social, diretor acadêmico da SMI Educação, diretor da Alva Escola de Formação Financeira, diretor de Investimentos da Fundação de Previdência Complementar do Estado de Santa Catarina, foi gerente de investimentos da Quanta Previdência, economista da Soma Investimentos, diretor de gestão de recursos do IPREV, que é o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, gerente de administração e finanças e contabilidade do IPREV também, e gerente de investimentos do IPREV. Currículo extenso, hein, Álvaro? Parabéns. Queria também convidar Silvio Eugênio, que é diretor-presidente da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo. O Silvio é graduado em Ciências Econômicas pela UNB, Universidade de Brasília, tem MBA Executivo em Finanças pelo IBMEC, Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Vou tentar ler aqui, vou arrastar. Master on Direction e Gestão, Planes and Fonte de Pensiones. Estou melhorando, hein, Silvio? Pela Universidade de Alcalá. Assessor e subsecretário nos Ministérios do Trabalho e Previdência, Trabalho e Emprego. Também ocupou cargos de gerente nas divisões de Comunicação e Capacitação e Relacionamento com o BNDES e apoio à gestão do Banco do Brasil. Entre 2009 e 2011, o Silvio atuou na Prefeitura de Natal, como presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Natal, a Natalprev. Foi secretário executivo do gabinete da prefeita, secretário adjunto de saúde. Na iniciativa privada, foi diretor e gerente comercial da Photon Informática, gerente de tesouraria na Brasil Telecom, que atualmente é a Oi, né? E gerente financeiro da TCO SA, atualmente é a Vivo. E também integrou conselhos deliberativos da CNT, que é a Confederação Nacional dos Transportes, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o CODEFAT, além de atuar em comitês temáticos da OIT. Então, um currículo extenso aí dos nossos palestrantes, parabéns. Vamos organizar aqui. Álvaro, quem sabe você apresenta primeiro, depois o Silvio. Fiquem à vontade aí. Vamos marcar entre 25 e 30 minutos para cada um. Pode ser? Obrigado. Vamos lá, gente. Obrigado, hein? Vou pedir licença para vocês. Vou falar daqui de baixo, porque está muito próximo e meu pescoço não está muito bom. Tá? Vai ficar virando aqui, eu vou gravar meu torcicolo. Bom, boa tarde a todos. Desculpem só. Pessoal que está fazendo a filmagem, eu atrapalho vocês daqui? Não? Tudo bem? Tá, obrigado. Então, vamos conversar um pouco sobre a gestão de investimentos em planos de contribuição definida. Só deixa eu dar um passo atrás e contextualizar. Afinal de contas, é uma plateia de gestores, conselheiros, dirigentes de regimes próprios de previdência, né? E aonde a previdência complementar, aonde os planos de contribuição definida entraram na vida das senhoras e senhores. Emenda Constitucional 103 tornou obrigatória a oferta de previdência complementar para os servidores públicos por parte dos entes. Os prazos todos já passaram.
E aí os servidores que tomam posse no ente, após, né, a criação da Previdência Complementar, necessariamente têm os seus benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral, e aí é dada a opção de fazer a adesão à Previdência Complementar. Então, é nesse contexto. Os dois modelos de Previdência Complementar que existem, na verdade são três, né? Mas vamos explicar os dois principais: o modelo de contribuição definida e o modelo de benefício definido. O modelo de contribuição definida, o seu benefício ele é uma função direta daquilo que você poupou na sua conta previdenciária, mais, claro, as contribuições patronais, né, se houver, mais a rentabilidade, mais os aportes, mas na sua conta individual previdenciária. E o seu benefício vai ser calculado, no seu benefício de aposentadoria, em função da poupança que você construiu na sua conta previdenciária. O benefício definido, na verdade, você escolhe qual o valor do benefício que você quer receber e as contribuições, né, são ajustadas ao longo dos anos para poder chegar nesse valor que você deseja receber. Não precisa, né, conhecer muito de Previdência para saber que esse segundo não vai dar certo. As pessoas estão vivendo mais do que o combinado com a tábua atuarial, a taxa de juros está ficando menor ao longo dos anos, é muito alta, mas ainda menor do que era no passado. Então, é muito difícil você conseguir garantir um benefício que foi escolhido no passado sem estar majorando as contribuições todos os anos, inclusive acima, né, da capacidade de contribuição do segurado. Então, se eu não me engano, o órgão regulador, inclusive, proibiu a oferta de novos planos de benefício definido. E, para os servidores públicos, a modalidade de contribuição definida é a única que pode ser oferecida. Está escrito lá na portaria, está escrito na legislação. Então, é nesse contexto que surge a Previdência Complementar para os servidores públicos. Como é que a gente começa o processo de investimento? Há muita similaridade com o que vocês fazem nas carteiras de investimentos dos regimes próprios, mas há algumas diferenças sutis aí que precisam ser levadas em consideração. Deixa eu só entender aqui, a luz está aqui. A gente começa, dentro de um comitê de investimentos, discutindo como que a gente vai fazer a gestão da carteira, né? A construção e a gestão da carteira, primeiro definindo o objetivo. Aí, o que é o objetivo? É o ambiente macro e o meu compromisso com o passivo. Qual é o meu índice de referência, que, no âmbito dos regimes próprios, os senhores e senhoras conhecem como meta atuarial. Na Previdência Complementar, contribuição definida, a gente fala índice de referência. Mas são análogos, os dois. Depois, eu preciso ter uma visão dos riscos. O que eu entendo por risco e, mais importante, como o meu participante entende o risco. A melhor forma que eu conheço de encurtar uma carreira é você correr mais risco do que as pessoas que você está gerindo o dinheiro desejam correr. Isso é um encurtador de carreira, assim, 100%. Provavelmente você não vai durar muito nessa função se você fizer isso. E o terceiro, a execução e aí a construção da carteira de investimentos. Então, seria esse o funil que a gente precisa atravessar para poder montar, né, os planos e depois executar a carteira de investimentos. Na parte do ciclo econômico é bastante simples. Eu preciso responder a seguinte pergunta: aonde nós estamos atualmente no ciclo econômico? O juro vai subir? O juro vai ficar parado? Ou o juro vai cair? E, de forma simplificada, a gente tem que olhar para essa relação. Eu tenho, por exemplo, um PIB em alta, a economia crescendo acima da capacidade de oferta de bens e serviços, fatalmente eu vou ter inflação. Tem mais demanda do que oferta, os preços sobem. Para conter a alta de preços, o Banco Central precisa elevar o juro. E aí, essa elevação de juros ela precisa chegar em um determinado nível que faça com que a economia desacelere. A economia desacelera, a inflação cai, e eu tenho espaço para reduzir a taxa de juros. Estou explicando de uma forma bem simplificada, né, como é que é o processo de implementação de política monetária, especialmente no Brasil. Eu preciso saber onde eu estou. Se o juro vai subir,
eu tenho determinadas classes de ativos, se o juro vai cair, eu tenho outras classes de ativo. E a única coisa ruim sobre isso é que isso não acontece da noite para o dia. A gente está falando de juro em queda desde o ano passado. A questão é que o Banco Central precisa achar as condições ideais para que não comece a reduzir os juros e, de repente, descubra que está reduzindo antes do que deveria. E aí precisa voltar a subir a taxa de juros. Tá? Mas eu preciso responder aonde nós estamos nesse ambiente. E aí, pegando a realidade atual, a gente tem um PIB se ajustando para baixo, a inflação em queda, já em direção à meta, e uma taxa de juros com início de ciclo. Embora ela não tenha começado a cair efetivamente, as expectativas já são de juros menores nos próximos anos. Porque, basicamente, o Banco Central já confessou na ata de que vai começar a reduzir a taxa de juros na próxima reunião. Então, esse é onde a gente está atualmente no ciclo. E aí, depois, eu preciso olhar para a âncora da carteira. Eu falo âncora aqui, mas não é âncora no sentido de manter você preso, num jeito ruim. É uma âncora no sentido de evitar que a ousadia, a euforia, a empolgação com momentos de mercado façam você descolar do seu objetivo. O índice de referência ele precisa ser estabelecido a partir do quanto a gente entende que é o suficiente para fazer uma acumulação de poupança a longo prazo. Quer dizer, o que o meu participante entende que precisa render o capital dele todos os anos, acima da inflação, o rendimento precisa ser sempre real, para que você tenha uma formação de poupança relevante no longo prazo. E existe uma regra de bolso que a gente utiliza para saber se esse índice está mais ou menos compatível com o mercado ou não. Mas a ideia de ter o índice é evitar que a gente se empolgue demais, por exemplo, de novembro do ano passado até março. Faz muito tempo que eu não via a Bolsa subir tanto, num curto espaço de tempo. Com o juro alto, o mundo pegando fogo, um presidente da maior economia do mundo com um comportamento bastante errático, para ser simples, né, para não entrar muito em detalhes, e a gente está vendo a Bolsa subir muito. Então, nesses momentos é que a gente precisa olhar para a tal da âncora e dizer, espera aí, eu tenho um objetivo, eu preciso ficar alinhado ao meu objetivo. Eu não vou pegar agora porque a Bolsa está subindo, pegar a minha alocação, que era 5% em renda variável, colocar em 30% porque está subindo. Aí eu estou incrementando o risco da carteira na empolgação. Por isso é que é muito importante olhar sempre para a âncora, para o índice de referência. Então, a gente constrói o índice de referência e a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para os títulos longos dessa economia, para o juro de longo prazo. Esse é o tal da regra de bolso. Porque o juro de longo prazo ele costuma expressar uma determinada taxa de juros real que cabe dentro da economia. No momento, a gente não está vendo isso, porque nós temos uma distorção macroeconômica. Que distorção é essa? De forma simples. A gente precisa responder como que a gente vai lidar com o crescimento da despesa nos próximos anos, porque estamos em todos os limites de aumento de carga tributária, de como que ela vai ser financiada, de crescimento da dívida. Então, a gente precisa responder isso. Enquanto a gente não tem uma resposta bastante coerente e implementável em relação a isso, nós temos o juro longo ali acima de 7%. Mas, historicamente, na economia brasileira, o juro real de longo prazo ele fica em torno de 4%, 4,5%. E aí ele casa com o índice de referência. Por exemplo, um índice IPCA mais 4%, INPC mais 4%. Então, a gente olha para o juro longo da economia num ambiente de normalidade. O ambiente atual, infelizmente, não é de normalidade. Tá? E aí é fundamental a gente casar os retornos dos títulos de longo prazo com aquilo que a gente chama de duration do passivo. Vou tentar não ficar usando muito termo técnico para todo mundo participar da discussão. Mas a ideia é assim. Esses títulos eles vencem até 2060. Tem 2060, 2050, 55, 40, 45, e assim vai. Eu tenho toda uma curva de títulos de juro real, né? As chamadas NTNBs.
Quando vence o meu passivo? Como é que eu vou casar o meu ALM? Quando eu preciso começar a pagar benefícios? Quando eu vou ter, por exemplo, um volume maior de pagamento de benefícios? Na prática, o ALM faz isso. Ele faz um casamento do fluxo dos ativos com o fluxo do passivo. Então, é importante a gente fazer isso para, basicamente, porque planos CD, eles têm um tipo de risco atuarial um pouquinho diferente dos planos dos regimes próprios. Tá? Num plano CD, o principal risco atuarial, e me perdoem os atuários presentes, eu vou simplificar isso para ficar didático, o principal risco é a pessoa sobreviver mais tempo do que dura o dinheiro que ela poupou. Esse é o principal risco atuarial que nós temos. Para mitigar isso, temos seguros. Tá? Depois a gente pode falar disso na parte de perguntas. Tá? Mas eu preciso fazer esse casamento aqui para não correr o risco de, eventualmente, ter um fluxo grande de pagamento de benefícios em 2045, mas, majoritariamente, a minha carteira de títulos vence em 2050. Aí eu tenho os ativos, eles se valorizam bastante, mas eu não tenho a liquidez necessária para poder começar a pagar esses benefícios. Então, é muito importante a gente fazer esse casamento do ativo com o passivo. E aí, uma parte bastante simples. Só uma ajuda, por favor. Eu não estou vendo o relógio. Tá? Beleza, obrigado. Como é que é a árvore de decisão atuarial? Na verdade, eu coloquei a palavra atuarial ali para ficar mais simples. Tá? Acho que todo mundo tem uma intuição, todo mundo de regime próprio, do que é o atuarial. O mais correto seria dizer a minha árvore de decisão baseada no compromisso do passivo. Mas aí fica muito mais complexo isso. Se o nível da taxa de juros da meta, do índice de referência, ele é compatível com os títulos de renda fixa, de duration semelhante ao do passivo, isso quer dizer que eu tenho opções, por exemplo, de NTNBs para comprar e que vencem quando eu vou ter os chamados picos de benefícios, quando eu vou ter um aumento da minha obrigação de pagar benefício aos participantes. Se esses juros são compatíveis, o meu problema está quase todo resolvido, porque eu vou fazer aquilo que a gente chama de imunização do passivo, porque eu tenho o passivo casado com o ativo. Tá? Agora, se ele não está resolvido, se eu não tenho títulos que pagam um juro real compatível com o meu índice de referência e com o vencimento, né, quando aumenta a minha obrigatoriedade de pagar benefícios, eu vou ter que fazer uma gestão mais complexa e com muito mais risco dentro do meu plano CD. Aí aqui eu preciso, sim, ter discussões bastante honestas, técnicas e sinceras sobre elevar o risco de mercado, de crédito e de liquidez da minha carteira. Tá? Então, infelizmente, essa é a gestão de investimentos. E aí a gente precisa olhar 3 tipos de riscos, basicamente. Existem outros, tá? Não vou me aprofundar, posso me aprofundar na parte das perguntas. Mas os 3 principais é o risco de mercado, a oscilação do preço do ativo, o risco de crédito, a inadimplência dos ativos, e o risco de liquidez. Eu não consegui vender esse ativo quando eu preciso do dinheiro para pagar benefício. Quer dizer, sempre vai ter alguém disposto a comprar, mas ele vai querer um desconto muito grande para poder pagar esse ativo. É como você ter que vender um apartamento em 5 dias. Preciso de dinheiro no 6º dia. Meu ativo é um imóvel. Preciso vender. Você vai ter que dar um desconto muito grande para o futuro comprador, para ele poder topar comprar de você. Então, esse é o grande problema, a gente precisa levar em consideração. E aí, como o risco, ele não é a chance de perda. Tá? Isso é uma simplificação que a gente faz para deixar isso mais didático. Risco, na verdade, ele é a chance matemática que eu tenho de ter um resultado diferente do que eu espero. Como ninguém espera perder, né? Ninguém quer perder, então a gente pensa que o risco é a chance que eu tenho de perder. Mas não é, tá? Se eu tenho um ativo que eu planejei uma rentabilidade de 15%, por exemplo, e ele está me dando 25%, 30%, não é que eu me transformei no melhor gestor do mundo. Alguma coisa no risco eu não estou olhando. Porque se ele está dando 25%, 30%, ele também podia estar dando 0%. Nisso. Então, o risco é sempre a chance que eu tenho de ter um resultado diferente do esperado. E aí eu preciso perguntar para o meu participante, direta, indiretamente, se tiver opção de questionário,
da forma como cada gestor de plano CD entender que seja melhor, o que ele entende por risco? Como é que ele percebe o risco? Adiantando a resposta, majoritariamente as pessoas, na média, são conservadores. Tá? Eu fui gerente de investimentos de um fundo de pensão, um pouco mais de 10 anos atrás, em que a idade média do participante era de 33 anos, e renda alta. Médicos, profissionais de saúde, por aí vai. Mas, por mais que fossem oferecidas e feitas campanhas para o pessoal mais novo e para os perfis de investimentos mais arrojados, mais sofisticados, 70% queria ficar no conservador. Percebam que há uma distância entre o que a teoria do ciclo de vida diz, quanto mais jovem corre mais risco, do que a gente via na prática. Então, necessariamente, as pessoas, em sua grande maioria, são conservadores. E se a gente está no Brasil, em que o conservadorismo te premia porque o juro é alto, as pessoas têm muito pouco incentivo para assumir perfis moderados, arrojados, e por aí vai. Tá? Essa foi uma das conclusões da pesquisa que a gente fez. Se o juro, ser conservador, entrega o resultado, então as pessoas serão mais conservadoras. Mas eu preciso, de alguma forma, entender como o participante entende e tolera risco, para não correr o risco, como eu falei mais cedo, encurtar a carreira, né? Montar uma carteira de investimentos com risco muito maior do que as pessoas que você está administrando o dinheiro estão dispostas a correr. Então, você encurta a carreira se você fizer isso. Eu tenho que estabelecer um perfil de risco médio para a minha carteira, qual tipo de risco que eu vou concordar em correr, alinhado com o objetivo, tá? Com a nossa âncora, que é o índice de referência. E, se for possível, planos mais maduros, fundações maiores, com mais estrutura, aí vamos criar perfil de investimento. E vamos tentar adequar as demandas, né, das pessoas à carteira de investimentos. Mas, repito e adianto, tá? Vocês vão criar perfis e vão descobrir que as pessoas são mais conservadoras do que a gente pensa. Tá? Até porque, no Brasil, o conservadorismo ele é premiado, o juro é alto. Tá? Você olha para o mercado americano, os planos de previdência, 75 ações, 25 renda fixa. Todo mundo é ousado, gosta de correr risco lá. Não, é porque o juro não paga. Simples. Então, eles vão para o ativo que paga. Se o juro fosse tão alto quanto é aqui, tenho certeza que o pessoal vai ser muito mais conservador. E aí, a questão dos baldes, tá? Eu vou falar da diversificação de risco dentro da renda fixa, tá? Para simplificar a apresentação. A gente pode debater renda variável, outros produtos, na parte das perguntas. Eu vou precisar escolher, dentro dos tipos de renda fixa, como eu vou majoritariamente implementar minha carteira. Tá? Não só de renda fixa, mas a maioria dela dentro do segmento de renda fixa. Então, eu tenho lá pós sem risco, pós com risco, pré com risco, e aí vamos dar nome para essas classes de ativos. Se eu estiver falando da classe pós sem risco, um risco mínimo e liquidez imediata, eu não tenho outro caminho a não ser ir para o Tesouro Selic, as famosas LFTs. Então, eu vou considerar ter uma parcela grande de LFTs na minha carteira. Pós com risco, aí eu vou olhar, por exemplo, para as NTNBs, que tem risco de mercado. No final, eu falo da parte de marcar na curva, tá? A possibilidade de marcar na curva, é que agora os planos CD também podem fazer o que os regimes próprios podem fazer desde 2017, que é comprar título público e marcar na curva. Claro que é um pouquinho mais complexo isso no plano CD. Tá? Tá aqui. Ou, o pós com risco, você olhar para o crédito privado. As estruturas de crédito privado, ativos ou fundos, que pagam 105, 107, 108 do CDI. Eu não sei quanto vai ser 108 do CDI daqui a um ano, mas eu tenho uma expectativa, porque eu crio uma expectativa acerca do CDI. Então, esse seria o pós-fixado com risco, junto com as NTNBs. Ou pré-fixado com risco, já que o nosso cenário é de queda da taxa de juros. E aí eu tenho uma valorização dos ativos pré-fixados, LTN, NTNF, ou os fundos indexados a esses benchmarks. Aí a gente não precisa falar diretamente do ativo, embora fundações prefiram comprar diretamente ativos. Mas a gente pode falar do IRFM, do IMAB, que são os índices que a gente está mais acostumado aqui no dia a dia dos regimes próprios. E o crédito privado, né, que eu preciso definir o quanto eu vou comprar direto, instituições financeiras e empresas, né, LFs e debêntures,
ou quanto eu vou investir através de fundos. Que alguns são mistos, né? Tem parcelas grandes de crédito privado, outros são somente de crédito privado. Todo esse conjunto decisório eu vou precisar fazer na renda fixa, para alcançar minha meta atuarial. E aí, os 2 pontos mais importantes, já passando para a parte final. A escolha dos vencimentos, ela depende estritamente da duration da carteira. O que é a duration? Prazo médio. Traduzindo isso no nosso dia a dia. Quando eu vou começar a pagar e em que volume eu vou começar a pagar benefícios. E aí isso é fundamental para a escolha do vencimento dos títulos que eu vou comprar. Eu resolvi comprar só fundo. Vou pagar mais caro, tenho que pagar a taxa de administração, mas eu resolvo, em grande medida, o meu problema de liquidez. Isso, posso sacar dos fundos para pagar benefício. E a escolha do rating, pessoal, que é bastante importante, porque aqui é o quanto eu estou tolerando de risco de crédito, por exemplo, a gente pode escolher isso dentro da política de investimentos. E aí é uma decisão que a parte técnica dá suporte, mas ela precisa ser do comitê e, eventualmente, do conselho. Vamos comprar só AAA? Mas AAA não paga o índice de referência. Então, vamos ter que baixar um pouquinho a exigência. Vamos pegar AA, 1A, aí eu tenho títulos pagando o índice de referência, pelo menos. O que eu tenho que fazer é uma boa avaliação de quem está emitindo para não tomar um calote, nesse sentido. Tá? Mas isso, dentro da política de investimentos, a gente define o rating. E aí, a síntese dessa gestão da carteira, para encerrar, o macro, aqui, eu preciso entender em que momento do ciclo eu estou, tá? E aqui vale a pena comentar o seguinte. No mercado financeiro, expectativas importam. Vocês pegam uma pessoa mais ansiosa que vocês conhecem, multipliquem por 1000, isso é o mercado financeiro. Não importa muito o que acontece hoje, importa muito o que os agentes de mercado estão esperando que aconteça, por exemplo, daqui a 1 ano, 2 anos. Porque as decisões vão ser tomadas hoje, vão mexer no preço dos ativos hoje, baseados na expectativa futura. E quando chegar essa data, a gente já está com 1 ano, 2 anos na frente. Então, o mercado financeiro dificilmente vive o presente. A expectativa dos preços dos ativos é sempre baseada no futuro. Por exemplo, desde que o Banco Central começou a sinalizar que vai reduzir o juro, o tal do juro futuro, que representa quanto vai estar o DI lá em janeiro 27, em janeiro 31, em janeiro 33, que é a expectativa quanto aonde vai estar o DI, já começou a se movimentar. E se por alguma razão a gente tiver uma reversão dessa direção do Banco Central, ele também vai se movimentar e vai se movimentar na outra direção. Tá? Então, importa muito a expectativa. E aí, por isso que eu preciso entender onde que eu estou no ciclo econômico. Eu tenho que ancorar a minha carteira, minha decisão de risco, de alocação, inclusive dos meus prazos médios, no meu passivo, que é o índice de referência. Se eu definir que eu quero IPCA mais 4, IPCA mais 4 é o centro da minha expectativa. Posso ganhar um pouco mais? Posso, que bom. Mas não posso montar uma carteira que mire IPCA mais 5, mais 6 ou mais 7, porque isso implica em correr muito mais risco do que inicialmente combinado, já que a gente definiu que o índice de referência é IPCA mais 4. E aí, a decisão é, se eu tenho um ativo de renda fixa, pagando juro real acima do meu compromisso, faz o ALM, seus problemas estão resolvidos. Vai sobrar uma parcela menor da carteira para você decidir se quer ir para ações, para outras classes de ativo. E a execução, né, da política, basicamente é levando em consideração quais foram as classes que eu defini e agora quais são os produtos que eu vou entrar. E aí isso é definido qual é o nível de risco que eu quero correr e qual a duration que eu posso me expor. Então, a gestão de investimentos de plano CD, ela tem muita similaridade com a gestão de investimentos de regimes próprios, mas como os regimes próprios têm uma meta atuarial e que a parte da taxa de juros muda todos os anos, porque ela é formada por, digamos, pela a taxa de juros dos últimos 5 anos das NTNBs, o juro real. Ele influencia a formação do juro no ano seguinte. Então, as coisas começam a ficar um pouco diferentes. Não dá para simplesmente rodar um ALM,
casar com a meta e casar os prazos. Mas os regimes próprios têm uma vantagem desde 2017, que só ficou atrativa a partir de 22, 23, não lembro exatamente, que é comprar títulos e marcar na curva. E isso é uma vantagem tão grande, pessoal, que o Conselho Nacional de Previdência Complementar autorizou os planos de contribuição definida a fazerem isso também. Autorizou isso no ano passado. Claro que tem umas condições um pouquinho particulares que precisam ser observadas, mas para que você reduza a volatilidade e alcance a meta, também autorizaram na Previdência Complementar, a despeito das discussões sobre transferência de riqueza, que o plano CD também possa comprar título público, juro real, e marcar na curva, né, levar até o vencimento. Eu encerro a apresentação por aqui. Tá? Se ficaram algumas dúvidas, eu espero que tenham ficado algumas dúvidas, a gente pode conversar na parte das perguntas. Ok? Obrigado, pessoal. Obrigado, Álvaro. Parabéns aí pela apresentação. Muito boa, muito elucidativa aqui de temas relevantes sobre a gestão dos investimentos em planos de contribuição definida. Então, agora nós vamos ouvir o Silvio Eugênio, diretor-presidente da Previcom. Um detalhe importante, a Previcom é uma das 3 maiores entidades de previdência complementar do Brasil que administra planos de benefício do setor público, né? Tem a Funpresp, ESE, Funpresp Jude e a Previcom, sendo que a Previcom é a mais antiga, né? Obrigado, Silvio. Vamos lá. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Tudo bem aí? Eu vou começar fazendo uma brincadeira que um amigo meu sempre fazia para testar o nível de conhecimento técnico de todo mundo. Quem sabe o contrário de volátil? Alguém arrisca? Pô, pelo menos um palpite, gente. Vamos lá. Qual é o contrário de volátil? Boa. Vem cá, sobrinho, piada velha. Vamos lá, gente. Vamos falar de previdência complementar e gestão de carteira em plano CD, beleza? Olha só, tudo começa com pessoas. E essa é a equipe da diretoria de investimentos da Previcom. Tá? A figura que está faltando ali é o diretor, eu estou interinamente ocupando o cargo de diretor financeiro também, porque nós estamos num processo de transição. Então, tudo que a gente vai falar aqui são atividades absolutamente humanas. Aqui, onde é que está a luzinha? Aqui é o de cima ou de baixo? Ah, ok. Ah, rapaz, que coisa interessante. É uma mão. Ah, beleza. Vamos lá. Vamos falar de estratégias de investimento? A gente está vivendo uma época um pouquinho diferente. E a gente, às vezes, não percebe quando vive a história, né? Repare o seguinte, essas tecnologias que estão circundando aí a demografia, elas têm uma característica que elas transformam de uma maneira que a gente não consegue prever tudo que está à nossa volta. Computação quântica vai mudar completamente tudo que a gente conhece. Realidade virtual, neurotecnologia. Pô, você viu aí a cientista brasileira que recupera agora até o neurônio de quem sofreu uma lesão de coluna e volta a andar. Olha que maravilha. Biotecnologia. A tecnologia está deixando de ser uma ciência humana, virando uma ciência exata. Você está conseguindo prever, reconstruir, fazer nascer de novo tecidos e por aí vai. Realidade aumentada, inteligência artificial. E tudo isso está em torno de demografia. E demografia é destino. E qual está sendo o nosso destino hoje no Brasil? A gente está envelhecendo muito rápido, como população, né? E todo mundo vai viver mais. Isso muda muita coisa. E essa mudança afeta diretamente a questão de por que as entidades de previdência complementar fechadas para o setor público só podem oferecer planos de contribuição definida. Plano de contribuição definida, como o Álvaro muito bem falou, é quando você define quanto você contribui. E aí, quanto é que eu vou ganhar lá na frente? Quanto der. Vai poupando aí, quando chegar lá na hora, a gente vê quanto tem, de quanto tem você decide quanto você vai ganhar por mês. E o benefício definido? Plano de benefício definido, você define quanto você vai ganhar. E quanto eu tenho que poupar? Quanto eu tiver que poupar. Então, ou você escolhe uma coisa, ou você escolhe a outra. Certo?
No RPPS tem uma coisa muito curiosa. Vamos lá, vocês fazem capitalização, não fazem? Tem carteira capitalizada quem fez segregação de massa. É um plano de benefício definido? É, né? O servidor não vai receber 3 tipos diferentes? Ou ele vai aposentar com paridade e integralidade, ou ele vai aposentar com a média das 80% maiores contribuições, ou a média das 100% contribuições, não é verdade? Isso é benefício definido. Você está definindo quanto ele vai receber lá na frente. Tá, e como é que é financiado mensalmente esse plano de capitalização? Cada mês muda e coloca quanto tem que colocar para garantir aquilo lá na frente? Não. Ele é financiado por uma alíquota incidente na base de contribuição, correto? No salário de contribuição. Então, é contribuição definida. Ou seja, nos RPPS, vocês têm um plano de contribuição definida para financiar um benefício definido. É como você querer empurrar a gangorra dos 2 lados e querer que ela se mexa. Essa é a situação previdenciária dos RPPS. Por que todo ano você faz o cálculo atuarial e tem o risco de dar déficit ou superávit? Exatamente por isso. Porque você está financiando um plano de benefício definido com contribuição definida. Então, vocês vão perceber que, ao longo do processo aqui, a gente vai ter muitas similaridades. Por exemplo, a gente também tem uma resolução do CMNE para chamar de nossa. É a 4994, que agora foi atualizada para 5002. Então, tudo que vocês passam no dia a dia de vocês é muito próximo do que a gente passa no nosso dia a dia. Longo prazo, ele é fundamental, porque a gente sempre pensa no longo prazo. Todos nós aqui trabalhamos olhando lá para frente. E aí, nesse caminho, a gente tem que fazer um casamento dos nossos ativos com os nossos compromissos. E é isso que a gente pensa também. Então, a gente faz todas as projeções, LM, fluxo de caixa, e as nossas estratégias são sempre moldadas para compatibilizar o que a gente tem com o que a gente se comprometeu a fazer. Mas, no caso dos RPPS, é um pouco mais sério, porque vocês têm benefício definido, e a gente não, é só contribuição definida, CD raiz. Tá? Significa o quê? No caso de vocês, quando tem desequilíbrio, o ente público vai lá e assegura a diferença. Ele faz uma alíquota suplementar e faz o equacionamento do plano. No caso do plano de contribuição definida raiz, se você vai contribuindo e aquilo não vai acompanhando o que você teria aquela expectativa futura, não vai acontecer. Então, ou você vai aumentando a sua contribuição para garantir que você vai receber o que você quer receber lá na frente, ou o que você vai receber lá na frente não vai ser tudo aquilo que você esperava. Tá? Ou pode ser até mais. Enfim, você definiu a contribuição, o resultado de benefício está solto. Vamos lá, quando a gente fala em investimento, geralmente a gente tem 3 elementos que a gente considera: segurança, rentabilidade e liquidez. E é engraçado que você só pode escolher 2 deles. Então, segurança com rentabilidade, a penalidade é liquidez. Segurança com liquidez, a penalidade é rentabilidade. Rentabilidade com segurança, rentabilidade e liquidez, aí, peraí, é muito rentável, muito líquido, talvez não seja tão seguro assim. E dentro dessa tríade, que você escolhe 2, você tem que assegurar a sua solvência. O que é a solvência? É a sua capacidade de manter os seus compromissos honrados. Então, são esses 4 pilares que movem a gestão de investimentos do plano CD. Ok? E aí você tem 2 opções: ou você faz a gestão própria, ou você usa fundos de investimento, carteiras administradas, etc., instrumentos que permitem você fazer a terceirização da gestão. No caso da Previcon, a gente tem uma gestão híbrida. Parte da carteira é própria, parte da carteira tem gestão terceirizada. Como é que a gente faz a nossa política de investimentos, que é o nosso instrumento, o nosso mapa e o nosso referencial de atuação nos investimentos? Veja bem, para quem acha que tem muita gente controlando, dando palpite, dizendo que vocês podem fazer ou não podem fazer, é porque vocês não conhecem a nossa realidade. A gente tem um conselho deliberativo que aprova anualmente e monitora mensalmente a execução da política de investimentos. O Tribunal de Contas, no caso do Estado de São Paulo, monitora todas as nossas contas e tem que aprovar as contas da gestão.
Existe o AETQ. AETQ significa Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado, ou seja, é o CPF oferecido à Previc para dizer que, se der pau, é ele que paga a conta. Tá? Ou seja, ele entra com o patrimônio pessoal dele em responsabilidade ao resultado da gestão dos investimentos. Então, isso faz a pessoa pensar algumas vezes antes de fazer alguma besteira. Aí você tem um conselho fiscal, que mensalmente monitora o resultado da carteira e acompanha não só o resultado da carteira, como o resultado da entidade em si. Tá? A auditoria externa, para a gente fechar anualmente o nosso resultado e o balanço da entidade, a gente é auditado externamente. A RGR é o administrador responsável pela gestão de riscos, que é o camarada que contrapõe o AETQ para dizer assim, aí você está entrando numa área de riscos que não é a área de riscos que tem o nosso limite de tolerância, que a gente tem que traçar um limite de tolerância ao risco. E aí a gente está falando não é risco só de investimento, não, é risco global, risco de processo, risco de qualquer atividade nossa que leve, no fim do dia, a que a gente cumpra com os nossos compromissos. Tem comitês gestores, nós temos 9 planos, cada plano com comitê gestor. Então, a gente tem 9 colegiados, além do Conselho Fiscal, além do Conselho Deliberativo e além do Comitê de Auditoria, que nós também temos, que a gente passa por isso em todo o processo de elaboração e gestão e presta contas mensalmente na política de investimentos. A auditoria interna, a gente tem um auditor interno que audita os nossos processos também para saber se a gente está executando os processos de acordo com aquilo que eles foram desenhados. Nós temos também uma consultoria externa de riscos, que olha e suporta o papel do ARGR no monitoramento dos riscos de mercado da carteira. Então, aí a gente recebe relatórios todo mês que dizem assim, olha, cuidado porque a empresa do Gilvan, que você investiu, que está naquele fundo lá, está em dificuldades. E aí essa empresa pode afetar esse fundo, esse fundo, esse fundo. E todas as movimentações que acontecem. Então, a gente tem esse tipo de monitoramento para a gente entender melhor os riscos de mercado que acontecem. A Previc é igual o Júnior Baiano correndo atrás da gente aqui. O tempo inteiro é auditoria permanente e a gente faz, periodicamente, reuniões com a Previc. Ela faz uma supervisão muito inteligente, que é uma supervisão baseada em riscos. Então, a Previc entra, faz uma análise, entrevista toda a equipe da Previcon, os diretores, conhece as instalações e entende quais são os principais riscos. Oferecem para a gente essa proposta, olha, eu acho que vocês têm esses riscos aqui. A gente faz um bate-bola, concorda, e eles vão monitorando como a gente vai tratando esses riscos. E aí ainda tem uma consultoria externa de investimento, que ajuda a gente no processo de elaboração da política, e, por fim, a gente tem, dentro da Associação Brasileira de Entidades de Previdência Privada, os selos e as diretrizes que a gente adota para poder fazer a gestão. Aí a gente começa a fazer a política de investimento. A política de investimento nossa, ela segue algumas legislações também. No caso, tem 2 leis complementares, que determinam papéis e etc., que é a 108 e a 109. A gente também tem, como eu disse para vocês, uma resolução CMNE para chamar de nossa, que é a 4994, que foi alterada pela 5202, quase 5272, hein? Está vendo? Pertinho. 5202. A resolução CVM 175 também, isso, quem está no mercado tem que obedecer o que está lá. E normas internas que nós temos. Nós temos aí regulamento de investimento, regulamento de plano, política de investimento, regimento interno, código de ética. Tudo isso tem que ser observado antes da gente começar e durante o processo e durante a gestão da carteira de investimentos. Como é que começa o processo? Começa dizendo o seguinte, quais são as premissas que a gente entende que vão acontecer? Pelas premissas, eu estimo os retornos esperados para cada segmento de alocação. Essas premissas são feitas a partir de estudos econométricos, que nos são apresentados pela consultoria de investimentos, e a consultoria, então, junto conosco, numa discussão técnica, fecha essas premissas. O que a gente está dizendo aqui? Eu acho que o segmento de crédito privado vai dar um prêmio equivalente ao CDI, no caso Selic, mais 1% ao ano, tá certo? E eu acho que, no máximo, aí a gente vai entre 25% e 18% da carteira aprovável alocação nossa.
Então, a gente vai discutindo todas essas premissas. A gente pega essas premissas, passa por todos os comitês gestores. Depois que todos eles aprovam essas premissas, a gente leva essas premissas ao conselho diretor, ao conselho deliberativo. Aí a gente aprova as premissas do conselho deliberativo. Aprovou as premissas? Aprovou. Ok. Aí a gente define essa meta de referência, que é como se fosse a meta atuarial. No caso da Previcom, é IPCA mais 4,5. Pensem no longo prazo. E eu vou mostrar que isso funciona. IPCA mais 4,5, beleza? Então, aí, em função disso, a gente consegue ter um desenho. E aí estabelece os gatilhos também, que é o seguinte: se você fez as premissas e elas mudarem, você pode estar navegando sem mapa. Então, no caso, se a Selic variar 3% para mais ou para menos, se o câmbio, R$1 para mais ou para menos, o IPCA, 2% a mais ou menos, e o PIB, 1% a mais ou menos, a gente revê. Não precisa necessariamente mudar as alocações, mas, obrigatoriamente, rever os estudos de alocação. E aí, depois disso, a consultoria faz umas simulações de todas as possibilidades existentes dentro dos índices de mercado, dos segmentos que a gente trabalha, e constrói a política de investimentos. Como? Estabelece a fronteira eficiente dentro de todos os segmentos de alocação para cada um dos 9 planos. E aí, cada um dos 9 planos, a gente apresenta para eles o seguinte: olha, você está neste ponto. Estando neste ponto, cadê aqui a setinha? Aqui. Você estando nesse ponto, você pode se mover para cá, ou seja, você manteve o nível de risco e maximizou o retorno, ou você pode, mantido esse retorno, minimizar seu risco. Ou você vem para cá, ou você vem para cá, enfim. Essa decisão implica num posicionamento que muda as alocações alvo em cada segmento. E, em função disso, a gente faz um conjunto de reuniões com os comitês gestores, aprova isso depois de cada comitê gestor, parametrizando a sua política de investimentos para o seu plano. Então, a partir disso, a gente consegue fazer uma fronteira eficiente que diz qual seria a alocação ideal, a alocação alvo para cada um dos planos, e os comitês gestores desses planos aprovam essa alocação alvo. Então, é dizer o seguinte: no plano Previcom, de regime próprio do servidor do Estado de São Paulo, eles optaram por ter o alvo de 83,7% em títulos de renda fixa. Como? 10% vão estar em IMA-S, 3% em B5, nada em B5+, em NTNB, 39,4%, renda fixa ativo 10%, crédito privado 18% e FDIC 3%. Esses são os alvos que a gente estabelece com eles. E, com isso, a gente vai buscar essa alocação para os recursos daquele plano. E, assim por diante, com todos os planos. Então, você vê que os alvos variam muito. Vai de 83% até 79%. E aí você pega aqui na parte de renda variável, 3,4% para 3%. Multimercados, a Previcom regia universidades, quis 10% em fundo de multimercado. Prerrogativa do comitê gestor. A gente levou todos os processos. De onde veio esse 10%? Do ponto da fronteira eficiente que eles escolheram. Cada ponto daquela fronteira eficiente... Cadê? Onde é que volta aqui? Aqui. Cada ponto daquela fronteira eficiente que ele escolheu ali gera uma alocação para ele, tal que ele tem essa alocação. E assim a gente define o alvo. Tá bom, eu defini o alvo. Mas quais são os limites que eu posso navegar para ter uma certa flexibilidade diante das alterações de mercado? Aí eu sigo o que a legislação fala e o que a política de investimento complementa sobre essa legislação. Então, a gente aprova não só a alocação-alvo, como aprova também os possíveis intervalos que a gente tem de variação. E aí, para cada plano, a gente tem o mínimo e o máximo de alocação dentro desses segmentos que a gente determinou o alvo ali dentro. Como resultado, no longo prazo, como eu falei para vocês, tem dado certo. Então, desde que a Previcom foi lançada até hoje,
a nossa carteira rendeu 291,35% contra uma meta de 261 e o CDI 230. Então, todo mundo fala assim, pô, você faz e não consegue bater o CDI? A gente bate. Agora não está batendo, porque ninguém está batendo um CDI desse. Teria que correr um risco desnecessário ou simplesmente matar todas as suas alocações e colocar tudo só em título público. Mas não é assim que a gente faz. A gente não sai correndo em alocações táticas. A gente segue aqueles princípios de estratégia que a gente falou ali. E hoje a nossa alocação geral, consolidada de todos aqueles planos que eu falei ali, está nessa fase. A gente tem 87% aqui cadê? 87,44% de renda fixa, tem 3,19% de variável, 2,05% de investimento no exterior, 6,09% de FIPS, 1,04% de imobiliários e 0,19% de empréstimos a participantes. Essa é a alocação atual da Previcon. E nós vimos atingindo recorrentemente mais do que as metas e entregando valor para os nossos segurados. Ok? Bom, hoje nós estamos com 4,9 bilhões, desconsiderando o fundo administrativo, que está com 100 milhões, a gente já passou dos 5 bi. Né? A ideia é que eu acho que a gente passa dos 5 bi, se eu não me engano, agora em março, da carteira dos fundos garantidores. E aí está aqui os resultados dos últimos 12 meses. Né? Então, o que está para baixo da linha é que o segmento que teve rentabilidade negativa, e para cima da linha os segmentos que tiveram rentabilidade positiva. Então, você vê aqui, nesse intervalo do final aqui, ó, renda variável, aqui, a surpresa que a Bolsa deu e tudo mais. Está vendo aqui? Ó? Então, você vai tendo diferentes segmentos, e por esses diferentes segmentos de alocação, às vezes um cai, mas o outro sobe e tal, e isso garante, na média, que a gente vai tendo um resultado mais sustentável na carteira. Por fim, como é que a gente decide esses investimentos, então, de maneira ordinária ao longo do processo? Tudo começa quando a diretoria de investimentos seleciona fundos, verifica se eles são aderentes à planilha. Geralmente, uma entidade do tamanho da Previcon recebe muitas visitas, a gente não precisa ir ao mercado procurar gestores. Os gestores vêm até a Previcon, que faz parte do tamanho que a gente tem, a gente é bastante procurado. A consultoria de investimentos, a gente pede para eles uma análise quantitativa e qualitativa do gestor, inclusive com eventuais due diligences, ou seja, visitas em loco, análise, verificação do currículo da equipe, da gestora e tudo mais. Se está tudo legal, a gente pega o regulamento do fundo, a proposta, entrega para a consultoria jurídica fazer um parecer daquele regulamento, aí a gente, antes disso, não conversa de nada. O regulamento está aprovado, a equipe está aprovada, deu tudo bem, deu jogo. Aí a gente vai para o comitê de investimentos e faz uma proposta. A gente gostaria de colocar tanto dinheiro nesse fundo do plano tal, do plano tal, do plano tal, está dentro das propostas, a gente acha que tem um potencial de ganho, a proposta é interessante. Aí o comitê de investimentos, que no nosso caso não é deliberativo, ele é consultivo, ele emite a opinião dele. Nunca houve um caso em que, a uma opinião contrária do comitê, a gente fizesse um investimento, tá? Mas, estatutariamente, ele é consultivo e não deliberativo. Aí, o AETQ, que é o administrador técnico responsável, ele faz uma proposta dessa alocação, baseada em toda essa trajetória de análise, e aí ele apresenta e faz o investimento ou não faz. Quando esse investimento trata de fundo exclusivo, que não seja de 5% do total da carteira, ele não aprova sozinho. Ele tem que levar isso para aprovar na diretoria executiva. E quando, em qualquer hipótese, ultrapassar 5%, a alçada de aprovação é do Conselho Deliberativo. E, em qualquer caso, a gente sempre conversa com o CD, porque o Conselho Deliberativo é uma reserva estratégica que a gente tem de pessoas com interesse direto no plano, são todos eles segurados dos planos, e isso nos dá um diferencial. Além de tudo isso, a gente tem metodologias que estão consagradas por selos de referência. Então, a gente é aderente ao PRI, que são os Princípios para o Investimento Responsável, é um programa da ONU, a gente é uma entidade que aderiu a esses princípios, e esse ano a gente vai fazer o primeiro relatório do PRI.
Tem o CBS, que é o Código Brasileiro de Stewardship. Stewardship é uma espécie de, vamos dizer assim, eu faço o que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito, porque tem que ser feito. Então, a gente está falando aí de integridade institucional e a gente já aderiu a isso há 2 anos, já fizemos nosso primeiro relatório, esse é o 2º relatório que a gente vai fazer. Temos o selo de governança de investimentos da ABRAP. A ABRAP, ela entra, analisa todos os nossos processos e emite o selo para dizer que as formas como a gente trabalha estão aderentes às melhores práticas e diretrizes que eles recomendam. Para além disso, tem a prevenção à corrupção, o selo de prevenção à corrupção, empresa limpa e selo de engajamento da ABRAP. Tudo isso feito, a gente consegue fazer o nosso dia a dia com aquelas pessoas que vocês viram ali no início do processo e o apoio das consultorias que a gente tem contratadas. No mais, para vocês entenderem um pouco mais sobre o processo do regime de previdência complementar, recomendo a leitura deste manual publicado, muito bom, muito completo, pelo Ministério da Previdência, pela Secretaria de Regime Complementar. É excelente e se conecta diretamente com a realidade de vocês sobre como é que os municípios podem implementar o regime de previdência complementar, se não o fizeram ainda. E, no nosso caso aqui da Previcom, a gente está à disposição de vocês para quaisquer discussões. A equipe da Previcom está aqui, o Danilo, a Fabi. Nós estamos com o stand ali e agradecemos a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. Muito obrigado, gente. Obrigado, Silvio. Parabéns aí pela apresentação. Antes de abrir aí para a gente debater, queria passar 2 recadinhos aqui que a direção da ABIPEM está solicitando. Primeiro, avisar que vai ter um sorteio no final do Congresso, e para que vocês não percam a oportunidade de serem sorteados, por favor, baixem o aplicativo da ABIPEM e façam a inscrição lá de vocês para o sorteio. O segundo, não sei se vocês sabem, o Ministério está conduzindo o projeto Poupadores do Futuro. E aí, aqueles que ainda não aderiram ou que querem conhecer mais sobre o projeto, aqui junto à secretaria, tem lá a Elaine, que está tirando dúvidas, hoje até às 17 horas. Então, podem ficar à vontade aí para esses 2 pontos. Eu queria provocar uma polêmica aqui entre vocês, importante. Primeiro, perguntar na plateia, dos estados e municípios, quem já tem o regime de previdência complementar instituído? Tem um número significativo, está vendo? Muito bom. E acho que esse é o ponto, né, relevante aqui para a gente, porque nós somos regime próprio, mas temos aí o desafio de dar sustentabilidade à previdência do setor público, e ela necessariamente passa pela instituição do regime de previdência complementar, né? Hoje nós estamos aqui sob a égide. Não sei se você pode colocar uma apresentaçãozinha aí, colega, rapidamente, só para a gente iniciar o debate aqui, mas nós estamos sob a égide da Resolução 5272, né, dos regimes próprios de vocês, é 5202. A gente está sempre acompanhando aí a Previdência Complementar. E a nossa norma mudou um pouco a filosofia, né? Sem entrar nas polêmicas aqui, que já são muito bem tratadas, foram tratadas assim de forma muito rica ontem na abertura do Congresso, pelo Alex, pelo Arnaldo e pelo Marcelo, mas ela trouxe a filosofia da governança, né? Governança para os investimentos, fortalecer essa governança. O Silvio trouxe aqui como é que funciona a estrutura de governança dos investimentos da Previcom. O Álvaro trouxe aqui todo esse processo de gestão do processo de investimentos de um plano CD. E nós fazemos a administração dos planos de benefício definido, como o Álvaro trouxe aqui, né, a gente do regime próprio cuida do benefício definido. E aí tem diferenças relevantes no que diz respeito à gestão de um plano de benefício definido para um plano de contribuição definida, né? Hoje, eu sou gestor da Previdência do Estado de Goiás. Hoje, nós estamos lá no nível de governança máximo, que é o Progestão nível 4. Há 7 anos não tínhamos nenhum. Apesar de termos acesso, então, a todas as classes de ativos,
tendo em vista que somos um plano de benefício definido, nós optamos por uma estratégia conservadora, que não é uma estratégia que busca maximizar retornos e expor a cada vez mais riscos. É uma estratégia que busca cumprir a meta atuarial. No final das contas, para um plano de benefício definido, isso é o que importa. Nossa missão é pagar benefícios. Então, a gente tem que garantir essa meta, porque a meta é que é o nosso sinalizador, que, se buscarmos a rentabilidade nesse patamar, nós estaremos pagando os benefícios. Colocou aqui, então deixa eu tentar ir rapidamente. Está aqui. Isso aqui é o que é a resolução que nós temos, né? A resolução 5272. Quanto menor o nível de governança, maior o acesso à classe de ativos. Menor o acesso à classe de ativos. Quanto maior a governança, maior o acesso à classe de ativos. O resumo da resolução 5272 é esse, né? E isso é o que nos importa nesse momento. Quer dizer, como é que a gente vai buscar acessar os ativos? Cada vez mais investindo na melhoria da governança, para essa norma que está estabelecida hoje. E aí, como eu dizia a vocês, apesar de nós aqui do Estado de Goiás estarmos nesse nível 4, a gente optou por uma estratégia um pouco mais conservadora, né? Que buscar garantir rentabilidades, né? Enfim, cumprir a meta, ter alguns princípios ali que norteiam, que é a segurança, a solvência, liquidez, dar mais transparência. E a gente, nessa estratégia conservadora, a gente optou por montar 3 carteiras, viu, Silvio e Álvaro? 3 subcarteiras, digamos assim. Uma carteira que é de imunização, que é uma carteira conservadora, que a nossa meta nosso objetivo é cumprir a meta atuarial, é garantir o pagamento dos benefícios. Uma carteira que dá mais liquidez, né? Enfim, não tem o objetivo maior de buscar muita rentabilidade, mas, acima de tudo, buscar liquidez. E uma carteira de riscos. Só que a gente só busca o risco depois que nós cumprimos o nosso deverzinho de casa, que é garantir a meta atuarial. Então, eu queria trazer para vocês essa diferença aqui, acho que, se vocês pudessem explorar um pouco, esse contexto de como se faz uma gestão de um plano de benefício definido e um plano de contribuição definido. O que pode diferenciar em termos de estratégia de investimentos, né? Faz sentido que, para um plano de benefício definido, a gente tenha uma estratégia mais conservadora, por mais que tenhamos mais governança, ou faz sentido que a gente tenha uma estratégia mais arrojada, né? Para um plano de contribuição definida, faz sentido a gente buscar maiores retornos e, portanto, possivelmente nos expormos a mais riscos, né? O que faz sentido no final das contas? Aqui eu queria trazer isso aqui, mas não tem um áudio, né? Política de investimentos, né? Foi a última ação que a gente viu agora pela manhã. Os relatórios são muito bem feitos, né? O relatório de diligência mesmo foi apresentado, muito bons relatórios. O relatório de investimentos em si também muito bom. O parecer que o comitê também dá, ele faz ali todo um parecer detalhado, né, sobre esse relatório também. E as pessoas envolvidas, né, o setor em si, né, tanto as capacitações quanto o conhecimento mesmo da área. Então, aqui fica o ponto forte aqui dessa ação para vocês, tá bom? Isso aqui é o que mostrou para a gente. A gente investiu muito na governança dos investimentos. Então, foi um ponto relevante para que nós pudéssemos obter a nossa certificação máxima, uma maior governança dos investimentos, mas sempre na lógica de que a gente tem que garantir a meta atuarial. Eu trago essas questões para vocês dois aqui, fiquem à vontade, quem pode. De forma bem objetiva, acho que o processo de investimento, né, o processo decisório, ele passa inicialmente por você saber onde você está. Você precisa entender o território que você está colocado. E aí, depois, claro, conhecer os objetivos, definir as metas, os processos. Mas, quando a gente olha para o saber onde você está, a gente não pode ignorar que a gente mora num país em que o juro é estruturalmente alto. Não é a realidade de outros países desenvolvidos, inclusive não é a realidade de outros países em desenvolvimento também como o nosso. Eu odeio essa expressão, mas ela cabe, né? Eu sou do tempo que a gente chamava terceiro mundo, né? Aí todo mundo perguntava, mas qual é o segundo mundo se eu sei onde é o primeiro? Ninguém sabia quem era o segundo mundo. Mas o Brasil estava no terceiro mundo, os Estados Unidos era o primeiro mundo. Isso, Aí depois o consenso de Washington está, não, o segundo mundo é o mundo comunista que a gente tem um monte de ideia, mas ninguém conhece direito como funciona dentro.
O Brasil estruturalmente tem um juro alto, e o juro alto ele possibilita você alcançar retornos com estratégias majoritariamente na renda fixa. Isso. Então, você não... Assim, ó, não é que não precisa se expor a riscos. Mesmo na renda fixa, nós temos riscos. E uma série de riscos diferentes. Assim. Uma das frases que ela está conceitualmente equivocada é você dizer que a renda fixa não tem risco e a renda variável tem risco. Na verdade, são riscos diferentes que você corre. Basta vocês pensarem em investimento em crédito privado. Se você levar, se a empresa que você investiu nas debêntures dela não pagar, o seu capital vai a zero. Você passa daí para um processo de executar garantia. Ao passo que, quando você investe em renda variável, não existe o risco de um calote. O pior que pode acontecer é a empresa ir a zero o valor dela. Mas aí você é sócio. Você está dentro desse risco. Então, você tem riscos diferentes em diferentes segmentos. Mas dentro do segmento de renda fixa, eu posso dizer que tipo de risco eu quero correr. E mais importante, que tipo de risco eu quero correr, suporto correr e me permite alcançar o objetivo. Quando a gente fala em título público federal, por exemplo, de longo prazo, as NTNBs, os índices IMAB, você, à exceção da marcação na curva, está dizendo que tolera um determinado nível de risco de mercado. Porque se alguém quiser fazer o exercício, quando voltar para o seu trabalho, coloca um gráfico de preço da NTNB 2045 e coloca junto a ação da Petrobras. Elas são tão voláteis um quanto o outro. Isso. Então, eu escolho correr um risco diferente. E se esse risco diferente me permite chegar a alcançar o meu objetivo, índice de referência, se for um plano CD, ou a meta atuarial, no caso do regime próprio, não há uma razão dentro da lógica de investimentos para eu me expor a muito mais riscos se eu tenho a opção de chegar no mesmo lugar com uma estrada com muito menos solavancos. Ah, não, mas eu quero correr mais risco. Bom, então a opção é pessoal. Não pessoal do AETQ ou de um responsável, mas é pessoal do comitê, o conselho aprovou, então vamos aumentar a questão do risco. Só tem que saber o que está fazendo, o que está lidando. Eu trabalho há 21 anos com regime próprio, comecei em 2005. Eu trabalho com investimentos há uns 23, 24 anos, mais ou menos. Dois principais eventos de risco que nós tivemos, eles assustaram muita gente, tiraram muita gente do mercado. 2013, tá? E o contexto de 2013 foi, os IMAs entraram na vida dos regimes próprios em 2009, na famigerada 3790. O pessoal reclama da 5272, mas vocês não viveram a 3790. Porque ela tinha um artigo que dizia, independente de como você interpretasse, todos os recursos de todos os regimes próprios têm que ficar em fundos classe IMA. Morreu o CDI. E aí, como é que você coloca o dinheiro da folha de pagamento num fundo IMAB? Correndo o risco de fazer um resgate com a cota menor do que quando você aplicou. E dar-lhe explicações para o Tribunal de Contas depois. Então, essa resolução ela foi modificada 1 ano e 2 meses depois pela 3922, que ela saiu com equívoco de redação que dava essa interpretação. Os regimes próprios foram apresentados às famílias dos IMAs e a gente viveu um período de fechamento de curva de juros. Isso casou, pessoal, com o QE, o Quantitative Easing nos Estados Unidos, maquininha de dinheiro, todo mundo aumentando a liquidez e o juro caindo pelo mundo, por causa da crise de 2008, depois de 2012. O juro caindo, os IMAs deram resultados espetaculares. 2012, 2011, o IMA B5, se eu não me engano, ele deu 25% de rentabilidade no ano. O IMA B20, o RFM 14, 15. E todo mundo está muito feliz com aquilo. Pô, é título público, está tudo certo. No meio de 2013, o presidente do Banco Central americano falou num seminário acadêmico que em algum momento eles precisariam reverter o QE e voltar a subir os juros. O mundo entrou em desespero. Não foram poucos os regimes próprios no Brasil que terminaram com a carteira de renda fixa negativa no ano. E aí, como é que explica isso? Então, esse é o tipo de risco que eu escolhi correr, são eventos extremos. Mas, na maioria dos casos, a gente tem um retorno na renda fixa associado à meta atuarial ou até o índice de referência. Tá? Há espaço para você colocar outras classes de ativos? Sim. A gente também precisa diversificar risco.
A única forma que você tem comprovada de você reduzir é diversificar riscos. Um slide que o Silvio mostrou mostra isso visualmente para vocês. As classes de ativos que ficaram abaixo da linha, que ficou negativo no período. A quantidade de classes acima e abaixo. Abaixo é o que ficou negativo. Porque a carteira está diversificada. Então, nem todos os ativos vão bem o tempo inteiro. Então, a gente diversifica riscos. Mas, majoritariamente, eu não vejo, opinião pessoal, necessidade da gente se expor a riscos excessivos, riscos demais, porque a gente mora no Brasil e aqui o juro é estruturalmente alto. Eu vou fazer umas provocações na sua discussão. Tá, só completar, finalzinho. Quando o nosso juro estiver baixo, e eu sou otimista quanto a isso, talvez eu não veja isso, mas quando o nosso juro estiver baixo, aí nós vamos estar falando de benchmark, metade ações, metade renda fixa, tal como é, por exemplo, nos modelos americanos, e aí tudo bem, mas hoje, o mundo onde a gente está oferece a possibilidade de você alcançar os resultados com menos riscos. Por favor. O Gilvan colocou pontualmente uma questão. Planos BD ou planos CD, como é que a gente faz essa questão da gestão de carteira sendo mais ou menos conservadora, correto? Então, vamos lá. No plano BD, se você eventualmente não bater a meta atuarial, o ente público vai lá e tem que, tributariamente, compensar isso pelo estabelecimento de uma alíquota suplementar de reequacionamento do déficit e acaba gerando um risco para a sociedade. No plano CD, se você, porventura, tiver prejuízos, você, participante, no fim do dia vai pagar sozinho essa conta. Né? Então, essa é uma diferença grande, porque não tem lá alguém cobrindo eventuais falhas de gestão. Então, nesse sentido, a gente tende a ser, nos planos CD, vamos dizer assim, hipoteticamente, seríamos mais conservadores, porque qualquer erro nosso, qualquer deslize nosso, repercute muito fortemente sobre as expectativas futuras dos nossos participantes assistidos. Mas tem um outro lado dessa moeda, que é o seguinte. Qual é o grande ativo que todo mundo tem, de fato? É tempo. Então, por exemplo, é correto você, que acabou de tomar posse, tem 25 anos de idade, então você tem 40 anos para se aposentar pela regra atual. Tá? Se você considerar que isso só vai mexendo, pode ser que seja até mais. Mas vamos supor que, como os economistas gostam de dizer, ceteris paribus, né? Você tinha 40 anos para se aposentar. Aí faltam 2 anos para me aposentar. Eu pego a sua carteira e a minha carteira e coloco na mesma carteira, do mesmo plano e invisto do mesmo jeito. Está certo? Não está certo. Você está correndo menos risco do que poderia e eu mais risco do que deveria. Então, se eu for olhar objetivamente para qual o risco que eu tenho que correr, eu tenho que fazer estratégias temporais, tal que, quando eu tenho 40 anos para me aposentar, eu sou cotista da estratégia de 40 anos. Pá! Beleza. Aí, eu tenho uma estratégia de 40, uma de 30, uma de 20, uma de 10, uma de 5 e uma de 0 em diante. Se eu estou com 39 anos para me aposentar, eu tenho 90% da carteira de 40 e 10% da carteira de 30. Quando eu estiver com 30, eu estou com 100% da de 30. Daqui a pouco eu estou com a de 20. O que essas carteiras teriam de diferença em relação a uma à outra? Elas teriam metas de resultado diferentes e tolerância a riscos diferentes. Então, eu poderia ter uma meta de referência de IPCA mais 9% numa carteira de 40 anos e uma referência de IPCA mais 2%, 1% numa carteira estaria numa estratégia de preservação de recursos. O que interessa, no fim do dia, no nosso caso, é a prosperidade futura de cada segurado. Então, eu tenho que olhar, e essa é a ambição que a Previcon tem hoje no desenvolvimento das suas metodologias, é o que a gente vem trabalhando para pegar toda aquela metodologia que a gente falou e aprimorar. A nossa intenção é que não é que o participante possa aderir aos nossos planos. A gente quer aderir aos planos do participante. E, para fazer isso, eu tenho que respeitar o tempo dele. O tempo é o principal elemento. Agora, subjacente a esse tempo, eu tenho que olhar o perfil dele, que ele pode ser agressivo, conservador, moderado, não é verdade? Agora, vamos lá.
alguém que tem 40 anos para se aposentar e que é conservador, ele fatalmente vai ser muito mais agressivo que alguém que seja agressivo com 5 anos para se aposentar. Os 5 anos agressivo é bem menos agressivo do que o conservador de 40 anos. Essa é a lógica das coisas. Por quê? Porque com 40 anos você tem tempo para correr o risco. E como o Álvaro falou, risco é aquilo que difere do resultado desejado. Pode diferir para mais ou para menos. E o risco ele tem um conceito claro, ele é o desvio padrão em relação ao retorno esperado. O desvio padrão significa a média dos retornos na disparidade deles em relação ao que efetivamente aconteceu. Você espera que dê 5%, deu 4%, desvio a 1%, para baixo. Deu 6%, o desvio a 1%, para cima. Então, é esse para cima que você corre o risco de ganhar. O risco é proporcional ao retorno por isso. Então, nesse contexto, se eu respeitar o tempo e o perfil do meu participante, Gilvan, eu posso correr mais risco ou devo correr menos risco. Essa é a lógica, num plano CD. Legal, obrigado. Pessoal, vamos abrir para a plateia alguma questão? Eu ganho por pergunta, tá, gente? Então, por favor. Eu tentei ajudar aqui para melhorar a remuneração, viu? Agora ajudem também aí. Vamos lá. Ela está levando... Boa tarde, meu nome é Renata, eu sou do Conselho Administrativo do RPPS de Ribeirão Preto, e chega muito a mim perguntas, que eu sou do sindicato, né? Então chega muitas perguntas de servidores em relação à previdência complementar. Eu gostaria de saber, no caso, há muitos servidores que vão receber na sua aposentadoria 80% do que ganha hoje. Ele pode fazer uma previdência complementar? Legal. Silvio, só um minutinho. Eu queria ver se há mais alguma pergunta, porque a gente já responde a todas e já vamos para o fechamento, porque já estamos com o horário acima. Acho que tem alguém levantou a mão ali. Aí, pode ser, né? Boa tarde. Queria fazer uma pergunta para os três e para o professor Álvaro aí também, se ele puder responder. É mais sobre a estrutura da Previdência em si, porque, digamos que a Previdência Complementar ela chegou já atrasada, né? A implantação dela, talvez, se for ver sobre um aspecto orçamentário, já deveria ter sido feito há anos atrás, né? E para o governo federal, estados e municípios, a Previdência é um desafio de orçamento, né? Cada vez há uma pressão maior assim para que se gaste recursos públicos para sua utilização, faz pressão em outras políticas que poderiam ser feitas e às vezes vem algumas regras que não necessariamente vão diminuir os gastos, né? São professores que se aposentam mais cedo, alguns profissionais da saúde e tal. Vocês conseguem ver uma projeção do futuro, assim, alguma maneira que dê para consertar isso de uma maneira fiscal, assim, que não vá ter algum rompimento abrupto assim ali na frente? Não sei se vocês conseguem ver uma visão assim mais para o futuro quanto a essa parte orçamentária mesmo da gestão pública. Ótimo. Então, Álvaro e Silvio, se puderem responder e já fazerem as suas considerações finais. Tá certo. Eu começo aqui e passo para o Álvaro, já que ele começou a primeira apresentação. Vou começar pela sua. Sim, não é que ele pode, ele deve. Agora, infelizmente, as regras são as seguintes. Para aquele servidor que ganha acima do teto, o ente público faz uma contrapartida. E essa contrapartida é de 50%, ou seja, se você colocar X% lá que você determina, o ente público vai lá e coloca os mesmos X%. Isso é maravilhoso, porque você tem 100% de rentabilidade em D0. Não tem nada melhor do que isso. Então, se tem alguém que tem direito a fazer a previdência complementar e não começou a fazer, ele está perdendo dinheiro. Literalmente está jogando dinheiro fora. Agora, quem não tem acima do teto, eu acho que está jogando fora a oportunidade de se precaver contra o que ele perguntou. E o que ele perguntou faz todo o sentido, porque é o seguinte, gente.
O futuro não é mais como era antigamente. Antigamente, você tinha uma pirâmide etária e demográfica no Brasil que garantia, com tranquilidade, que ia dar certo. Porque, pensa comigo aqui, soma as alíquotas patronais e do servidor e vamos fazer uma conta de padeiro. Vamos supor que dê 30%. Tá certo? Significa que 10 ativos pagam 3 aposentados. Esses 10 vão precisar de 30, esses 30 vão precisar de 90, esses 90 vão precisar de 270. Então, a repartição simples não para de pé. Ah, mas eu tenho um fundo capitalizado. Mas a maior parte de todos os servidores públicos do país ainda está nos fundos financeiros, pelas segregações de massa e pelo simples fato de que a União e até hoje o Estado de São Paulo, por exemplo, não fizeram. Só isso já dá quase metade dos servidores públicos do país. Então, a situação orçamentária é cada vez mais pressionada e você pressupor que vai ter receita tributária para cobrir eventuais déficits e continuar garantindo a cobertura disso, eu lembro a vocês o que aconteceu na Grécia, em Portugal, na Espanha e, recentemente, na Argentina, em que benefícios concedidos foram alterados. Se nós não tivermos o cuidado de fazermos uma poupança que seja nossa, e o melhor caminho disso é a previdência complementar, porque o dinheiro é seu, nós poderemos, ali na frente, ter o dissabor de descobrir que a gente vai viver mais do que o nosso dinheiro. Como é o seu nome, desculpa? Renata, 100% concordo com a resposta que o Silvio deu. Só é importante cada um verificar a idade, tá? Você deu a informação de qual regra ele está. Mas se falta 5 anos para se aposentar, migrar para o teto do regime geral, talvez não tenha tempo suficiente de formar uma poupança nesse sentido. Mas, tendo tempo aí de contribuição, e aí são os consultores dos fundos de previdência complementar que vão fazer essa conta, tem que ir. Tá? Acho que aí tem que ir. Felipe, bom te ver, Felipe. Assim, ó, de uma forma bem simples, vai ter uma ruptura. A gente vai ter um problema. Ele não vai ser ao mesmo tempo, porque os entes federativos são diferentes. Entendeu? Dependendo de quem você conversa no Rio Grande do Sul, lá já teve. E eles precisaram fazer um ajuste grande para tentar trazer para a normalidade. Mas a gente vai ter um rompimento aí, e especialmente no regime geral. Tá? A curva de crescimento da despesa, em função daquilo que a Constituição de 88 criou, e essa discussão é muito complexa, porque não dá para simplesmente rasgar os contratos sociais. Você vai ter que, de alguma forma, achar um jeito de lidar com essa consequência. Não tem, é um encontro marcado. Ninguém sabe que horas vai ser, mas a gente sabe que a gente está caminhando nessa direção. Faz muito tempo que o regime geral faz o que a gente chama de reformas pelo teto. Ou ele faz você trabalhar mais, ou ele coloca um teto para aquilo que você ganha. Os regimes próprios fizeram a primeira agora de adaptar, né, o teto do regime geral, mas antes de a gente ver os efeitos dessa, nós vamos ter pressões fiscais nos entes que vão levar a algum tipo de consequência, de rompimento, e por aí vai. Tá? Previdência é tudo muito longo prazo. O problema é que, antes de chegar no longo prazo, o problema vem para a mesa. Quando acabou a integralidade e paridade, dezembro de 2003, média, vamos imaginar que a média acabou na emenda constitucional 103, para simplificar as datas aqui. A gente ainda não viu o resultado sobre o passivo dos regimes próprios da regra da média. Majoritariamente, como o senhor bem apontou, a regra da integralidade e paridade é majoritária ainda no passivo, nos aposentados dos regimes próprios. Então, já fizemos duas, a gente nem viu o efeito da de trás, da primeira. É um sistema que não para mais de pé. A natalidade explica muito isso. Menos de 2 filhos por casal atualmente, se eu não me engano. Tem demógrafos do IBGE que falam que a população brasileira começa a diminuir em 2050. Em 40, né? Isso, 40. A última atualização. E aí, como é que vai parar de pé um sistema que é um moto contínuo de gerações se financiando, se a população está diminuindo e, na ponta de quem recebe, a gente está insistindo em viver mais do que a tábua atuarial diz que a gente vai viver, em média. Então, vai ter uma ruptura, sim, vai ter. Aí, não tenho qualificação para falar quais são as alternativas, se vai ser renda mínima, o que vai ser, mas vai ter essa ruptura e tem que pensar na poupança individual. Ok?
Legal. Poupem. Voltou? Deixa eu voltar. Pessoal, eu queria agradecer a vocês. Esperamos que esse tema tenha sido útil aí de alguma forma para o trabalho do dia a dia, para o aprendizado pessoal. Parabenizar o Silvio e o Álvaro pela brilhante palestra, pelos belos esclarecimentos e avisar que às 4 horas começamos o nosso próximo debate. Obrigado, gente. Um abraço.